oferecimento de Medicom Singular de Imagem e Ana Paula Pereira, nutricionista, começa Saúde e Bem-Estar. Hoje, com o médico ginecologista e obstetra Leopoldo Cousin. O assunto hoje é climatério, um assunto que gera muitas dúvidas nas mulheres e que rende bastante. Doutor, vamos começar já perguntando para o senhor qual a principal diferença entre climatério e menopausa. Correto, obrigado. Primeiro quero agradecer a audiência do teu programa, do Saúde e Bem-Estar, e pela oportunidade da gente falar sobre o climatério e a menopausa, que são dois assuntos que estão sendo bastante debatidos e com bastante coisas novas surgindo. E um assunto que está chamando o interesse de todas as mulheres. Ah, Primeiro vamos então conceituar o que é o climatério e a menopausa. Menopausa significa um ano sem menstruar. Então, aquela mulher que passou um ano inteiro sem menstruar, a gente pode dizer que ela está numa menopausa. Essa menopausa pode ser no período correto da vida, que é entre 45 e 55 anos, ou pode ser uma menopausa precoce, quando é com menos de 45 anos. O climatério são aqueles sinais e sintomas que acompanham o período da menopausa. Então, são aqueles sinais que vão vir antes da data em que ela vai parar de menstruar, mas que já vão se fazer sentir, se fazer perceber na paciente. E quais são os principais sintomas, doutor? Eles começam de uma maneira muito insidiosa, muito sutil. O mais comum, que todo mundo escuta falar, são os calorões. É aqueles fogachos. Tentando explicar o que as pacientes passam para a gente, é um calorão que vem da metade para cima do corpo em horas em que nem está tão frio. Às vezes é de noite, a pessoa se destapa e é um calor desproporcional, ele é um calor vasomotor, ele é um calor que dá um fogacho mesmo. A pessoa sente calor quando o companheiro às vezes está até com frio. E isso são sintomas muito incomodativos, né? Muito recorrentes e que atrapalham bastante. Esse é o sintoma mais comum. Uma série de outros sintomas também acompanham a menopausa. Mudanças no peso corporal, mudanças na lubrificação durante a relação sexual, aumento da incidência de infecções urinárias, secura vaginal, mudanças na pele e muitas mudanças também na parte cognitiva, na parte do humor, na parte da labilidade emocional. Tem uma série de sintomas que acompanham o climatério. E tem algum fator assim que é determinante para determinante, algum fator que determina a entrada, a idade de entrada, assim, O no principal climatério? fator relacionado à menopausa, se a gente for selecionar um mais importante, é a queda da produção natural dos hormônios femininos. E isso pode ser precipitado por algumas situações. Por exemplo, se a pessoa faz uma cirurgia para tratamento de um câncer de útero ou ovário e precisa remover o útero ou ovário, ou ela faz um outro tratamento em que tem um bloqueio dos seus hormônios e eles caem abruptamente, rapidamente, aí ela vai ter sintomas bem intensos de menopausa. Outros fatores são a queda natural dos hormônios, o encerramento da vida reprodutiva. A mulher nasce com todos os seus óvulos já formados desde a época do útero. Eles começam a produzir folículos e óvulos quando ela entra na puberdade. E durante todo aquele período reprodutivo, a mulher tem os ovários funcionantes, produzindo bastante hormônios. Mas quando se aproxima dessa etapa final da vida, onde ela deixa, a fertilidade começa a diminuir e começa a diminuir esses hormônios naturais, aí que a menopausa fica mais presente, né? Hoje as mulheres que procuram o senhor, assim, quais são as principais dúvidas Sim. delas? O que elas procuram? Como é uma época da vida associada a muitas mudanças corporais, e ela é marcada realmente por essa questão de não menstruar mais, ou às vezes menstruação excessiva, às vezes são os calorões, às vezes é uma paciente que está usando anticoncepcional ou usou por toda a vida e quer saber se ainda continua usando. Muitas procuram com dúvidas
para lidar com essa sintomatologia ou buscam orientações, porque hoje a gente tem também uma linha de, de tratamentos e de reposição hormonal, então elas buscam informações para saber se são candidatas à reposição hormonal. É uma série de fatores, muitas dúvidas, e eu acho que todas as mulheres 40 a mais, elas têm bastante dúvida sobre como enfrentar essa menopausa e nos procuram até para conversar bastante. E quais são os principais tratamentos hoje disponíveis, doutor? Varia de caso para caso? Como é que Sim, funciona? varia de caso para caso. A menopausa ela pode trazer consequências mais sensíveis em alguns aspectos da vida. Então, por exemplo, tem mulheres que têm uma tendência à osteoporose, pessoas que fumaram durante muito tempo ou fizeram tratamento com corticoides para doenças crônicas que têm uma tendência à osteoporose. Então, ela tem que cuidar a parte óssea. Vai ter que fazer uma reposição com cálcio, com talvez uma hormonioterapia, estimulantes da formação de massa óssea. Outras pacientes têm mais disfunção sexual, vagina seca, diminuição de libido, dúvidas sobre anticoncepção nesse período. Então, é bem variável. Mas tem várias outras têm sintomas emocionais. Choro sem motivo, queixa de perda de memória. São muitos sintomas. A menopausa é carregada de muitos sintomas. E são variados os tratamentos, São então. variados os tratamentos. Outras coisas que também podem ser feitas, que a gente aproveita a consulta da perimenopausa para falar, porque não é só massa óssea que começa a cair. A gente começa a ter um declínio, todos nós, mais acentuadamente depois dos 35 anos, da nossa massa muscular, do nosso colágeno, alteração também da nossa capacidade física. Então, hipovitaminoses, então a gente precisa às vezes repor vitamina B, vitamina D. É uma série de coisas que hoje a gente consegue abordar e que trazem um benefício nítido, que vai aparecer quando a pessoa tiver 50, 60, que ela vai ter aquele resultado. Qualidade de vida Exato, mesmo. já que não podemos rejuvenescer, pelo menos podemos congelar, tentar retardar, né, o envelhecimento. E existem riscos nesses tratamentos, doutor? E de que forma, assim, os sintomas, esse período mesmo, essa fase, ela afeta no geral a saúde, assim. O senhor indica que as mulheres, elas busquem outros especialistas também nesse período? Como é que funciona? Sim, existem alguns riscos e existem critérios para os tratamentos. O ginecologista, ele tem uma característica de ser o clínico geral da mulher. Então, quando a pessoa vem na consulta, e a gente já faz um pedido de todos os exames, da parte hormonal, da parte bioquímica, da parte da massa óssea, os exames de rastreamento de câncer, de mama, de colo de útero, uma avaliação do próprio útero. A gente faz uma aferição da pressão arterial, vê se a pessoa não está hipertensa, revisa todo o estilo de vida dela. Então a gente busca alguns fatores que a gente pode intervir para melhorar e algumas coisas que podem contraindicar, por exemplo, uma reposição hormonal. Se essa mulher tiver uma doença da mama que ainda não foi diagnosticada, ou se ela tem uma hipertensão que necessita de muitos remédios para tratamento, ou alguma condição que contraindique alguns tratamentos. Então é importante fazer um screening, uma revisão. Tem um medo, algumas pessoas têm medo de fazer, por exemplo, reposição hormonal. Mas o que a gente tem que ter em mente é que a reposição hormonal ela não é de agora. Ela veio de 30, 40 anos atrás. Na época eu estava há 30 anos atrás, quando eu estava, por exemplo, na faculdade, eu trabalhava num grupo de pesquisa de reposição hormonal. E eu lembro que nós recrutávamos mulheres na menopausa para administrar os hormônios.
e aferir se ia melhorar a parte cognitiva, se ia melhorar a massa óssea, parâmetros de laboratório. Então, nós chamávamos as pessoas indiscriminadamente, Uhum. mulheres com sintomas, mulheres recém-menopausadas, até pessoas bem idosas, com 70 anos, que nunca tinham nunca tinham tomado um anticoncepcional. Uhum. Então, nós recrutávamos aquele monte de mulheres e administrávamos hormônios. E, para nossa surpresa, os estudos foram aparecendo e mostraram que algumas mulheres tinham risco, fizeram trombose ou aumentou o risco de algumas doenças, mas os estudos, então houve um medo generalizado. Só que por exemplo, a gente podia, quem usa anticoncepcional, vamos pegar o exemplo do anticoncepcional, a chance de São uma mais comuns. trombose é logo que você começa a usar. Então, hoje, as mulheres que vão ter trombose relacionada ao anticoncepcional e ele continua sendo usado e vendido, são aquelas meninas que vão ter jovens, porque muita gente usa. Uhum. Naqueles grupos antigos, elas pegavam, às vezes, uma senhora que nunca tinha tomado um anticoncepcional na vida e davam uns hormônios. Então, ficou ali um grupo em que a gente hoje seleciona melhor. Uhum. Então, hoje nós temos bastante critérios para selecionar quem se beneficia e quem não se beneficia dos tratamentos hormonais. Perfeito. Doutor, e aumentou a procura pelos tratamentos, por orientação? Sim, sim, aumentou a procura, porque a nossa população mudou de perfil. Hoje nós temos um perfil de mulheres ah, mais velhas muito maior. Nosso país envelheceu. Uhum. A mulher mais velha hoje, ela é autônoma, ela já criou seus filhos, ela já trabalhou 3 turnos a vida toda e ela quer se cuidar. Uhum. Ela quer agora cuidar dela. Então, elas procuram bastante. E as terapias novas que apareceram, Uhum. as terapias de colágeno, as terapias de melhora da pele, laser de CO2, a reposição com bioidênticos. Uhum. Então, junta tudo, né? O público e as próprias terapias que estão aparecendo bastante. Então, aumentou bastante a procura, sim. Vamos retomar esse assunto então no próximo bloco, reforçando saúde e bem-estar. É um oferecimento de Dimagem, Medicom, Singular e Ana Paula Pereira, nutricionista. Nós retomamos essa conversa sobre climatério no próximo bloco.